Boa tarde, pessoal. Canal Mundo Piscinas hoje está em Camaquã, contemplando esse lindo projeto aqui na residência de um amigo e cliente da Hidrosul de longa data. Projeto este que foi executado pela DDM Arquitetura, pelo Délcio, arquiteto Délcio e o arquiteto Guilherme, que estão presentes aqui com nós. A gente vai bater um papo sobre todos os desafios e tudo que eles pensaram, né, para conceber esse projeto desde a íntegra, porque essa residência ela foi adquirida, já existia a residência, o cliente levou o desafio para vocês, né, da ampliação da área aqui de lazer e também vários desafios que vocês enfrentaram para fazer jardinagem, toda a parte do garden e também falar um pouquinho da casa em si, né, que tem bastante coisa bem arrojada, bem diferente no mercado e que trouxe todo o que passou na cabeça de vocês quando conduziram essa entrevista e brifaram com o cliente? Legal. Inicialmente é um prazer, né, ser recebido por um grande parceiro, a Hidrosul, em um projeto realizado aqui hoje, vendo ele pronto, assim, é uma satisfação muito grande para nós da DDM. Todo projeto é um desafio enorme lá no início, independente se ele seja uma reforma ou se ele seja novo, né? É um grande desafio para nós. E por que eu digo que é um desafio? Porque tu materializar o desejo de um cliente, de uma família, né, em algo construído, é simbólico, né? Tu não consegue captar 100% do que o cliente está querendo naquele momento, mas esse eu acho que é o nosso grande, o trabalho da arquitetura, é entender, interpretar, apresentar para o cliente as possibilidades reais de execução desse tipo de desejo, né? E depois poder concretizar isso numa obra física, né, realizada. Então, tá hoje aqui vendo esse resultado é uma satisfação muito grande com vocês. Eu vejo assim que eu percebo cada detalhe aqui nesse projeto, né? E a piscina, a gente trabalha com piscina há 38 anos, né? Construindo e trabalhando com desejo. Eu digo que o brasileiro tem dois grandes desejos, Guilherme. É carro e piscina. Porque a gente, quando vai fazer uma feira, um evento, agora a gente se aproxima da Fena Doce, todo mundo é louco por carro e por piscina, né? E quão é desafiador quando vocês recebem no escritório de vocês o cliente lá para fazer o briefing, materializar o que ele tem na cabeça quando vem o produto piscina, né? E eu vejo aqui que vocês contemplaram várias tipologias de piscina em uma só. Isso aí veio por desejo do cliente ou vocês captaram e conduziram isso aí no projeto? Ótima pergunta, Adriano. E como é que geralmente o cliente conversa conosco no briefing? A gente entende quais são os anseios da família, entende, faz um papel um pouco de psicólogo, né? Como o Delcio falou, de fazer o briefing, ele é desafiador para a gente materializar algo que está na mente do cliente, passar para nós, para passar para o projeto, né? E fazer o desafio. Mas o que ficou muito claro num projeto como esse daqui é entender o cotidiano familiar. Então, é algo que sempre, nas nossas conversas de briefing, teve muito presente. O desafio de fazer uma área que integrasse a família, integrasse amigos, integrasse, né, a possibilidade de ter uma área tão ampla. Hoje aqui envolve textura, piscina, cores, paisagismo, e transformar isso em algo que seja esse coração, um grande coração do convívio familiar. Então, quando você começa a conversar, a piscina tem vários tipos diferentes, vários usos, é justamente para possibilitar essa junção, né? Temos spa, temos prainha, temos a parte da piscina propriamente dito, e numa área que é uma grande piscina, né? Que ocupa esse espaço, justamente para integrar familiares, amigos. Então esse foi o maior desafio, digamos assim, na hora de a gente projetar uma piscina. Fazer a leitura correta, né? Entender como é que essa família espera usar esse lugar, para que seja de fato algo que
atinge o objetivo principal, que é unir a família, unir amigos, reunir. Que é um prazeroso, né? Porque a gente conversava aqui antes de entrar para gravar, né, com ele, com o proprietário, que eles, eu acho que um de vocês fez a pergunta, e como é que foi a utilização neste verão, que foi o primeiro verão que Sim. eles utilizaram. Ele falou que foi extrema a utilização, né? E uma coisa que a gente fala sobre a utilização do produto piscina, porque a gente, para quem nos ouve, a gente está no extremo do Brasil, né? Porque o nosso canal atinge vários lugares, né? E às vezes tem o pessoal que está nos assistindo, pode estar longe daqui do Rio Grande do Sul, né? A gente está no extremo do Rio Grande do Sul, o clima no inverno é frio, é inóspito, né? Mas a piscina, ela vou usar a palavra que tu usou, ela é contemplativa, né? Sim. Porque aí, por exemplo, nos meses de junho, julho e agosto, que a temperatura externa está aí ao redor de, aqui na cidade de Camaquã, por exemplo, ao redor de 5, 8 graus, não te convida a tu entrar na água, embora a piscina seja aquecida, né? Mas ao sair tu vai ter um choque, né? Mas por ser contemplativa, tu tá ali no espaço gourmet, ali, com fogo na lareira e tal, fazendo um churrasco entre amigos, ambiente hermeticamente fechado, mas tu consegue contemplar a piscina, né? E uma das coisas que também chama a atenção, além do formato da piscina, é a questão do revestimento, Delcio, que foi colocado o revestimento, eu acho que foi por opção do proprietário, né? Esse revestimento escuro, ela é praticamente preto, né? Sim. A cerâmica, né? Tudo isso que tu mencionou agora, Sim. Adriano, faz parte do conjunto do projeto. A Sim. piscina, ela não nasce sendo um Sim. item extra que Sim. pousou no projeto, Sim, né? aham. Ele está composto pelas posição solar, melhor orientação solar, Sim. horas de sol que vai receber, Sim. visuais da casa, que nem tu comentou, em diferentes épocas do ano, diferentes usos, diferentes momentos Sim. que a família vai estar utilizando a área interna com contato da área externa, Aham. e efetivamente o uso também da própria piscina, Sim. né? Então, até mesmo as características de cor e textura do revestimento fazem parte desse processo de escolha, né? Sim. Ele conversa com o ambiente, ele conversa com as pessoas e conversa também com quem está ao toque, né? Sim. Pode notar que o conjunto existe essa composição de texturas, amadeirado, Nada. né? Madeira no forro, a pedra natural. Então a gente tenta trazer também para a piscina um pouco do conceito de projeto. Eu confesso que para nós, quando a gente olhou o projeto de vocês, porque a gente pega a gente tem uma expressão que usa que o papel tudo aceita, né? Mas a gente que tem que fazer nascer, né? A criança, como diz o outro, né? Eu olhei o revestimento e disse assim, bah, nós vamos tem vários desafios aqui que a gente vai até abordar durante a nossa conversa, mas um dos principais desafios aqui é a cromoterapia, Sim. né? Tanto que a gente pegou o projeto de vocês e levou para a área de desenvolvimento lá da TOLS, que é parceiro nosso em iluminação, para ver o que a gente poderia e também alinhar com o proprietário, né? Qual a expectativa que eles tinham de iluminação da piscina. Porque tem clientes que querem a piscina como se fosse um dia dentro d'água, tu enxergar um fio de cabelo. E tem clientes que querem o aspecto praia, que é aquela luz indireta, que tu vê que a água não está totalmente breu, mas tu tem aquele aspecto como se tivesse uma luz de lua, no caso na piscina, né? Então a gente conversou com os proprietários, assim, para alinhar a ideia deles, né? Até para nós poder também poder brifar a fábrica do que a gente ia fazer de cromoterapia, né? Ao passo que a fábrica entendeu, a gente alinhou bem, eu acho que de tudo, assim, que era o maior receio da nossa equipe, era nós atingir a expectativa deles, né? Porque a iluminação partiu do princípio que eles não queriam um LED perimetral, para fazer demarcação, porque a piscina ela tem um projeto de borda alagada, então por ela ter a borda alagada, o LED perimetral não ia dar um destaque tão bom para a borda, Perfeito. né? Porque essa borda alagada, para quem nos ouve,
ela dá um aspecto que a piscina tá sempre transbordando, né? E dá um aspecto de lâmina d'água contínuo, né? Claro que para ter esse efeito, a piscina tem que ter um volume de água grande, uma piscina que tem um espelho da água maior. Uma piscina pequena talvez não dê tudo isso aí, esse efeito, né, de arquitetônico. Mas tu estava falando das texturas dos materiais, eu acho que tudo está perfeito aqui, a biofilia do projeto de vocês estão de parabéns, né, no escritório, porque vocês conseguiram sintetizar todas as texturas, os materiais. Isso só quem tem uma expertise como a DDM tem, de captar isso aí no cliente e poder... porque isso aí quando eu falo biofilia, eu falo um pouco de alma, entendeu? Sim. Porque tu tem que captar a alma da coisa que o cliente quer, botar no papel, e depois isso aí também tem um detalhe, né? Tem que ser executável, porque daqui a pouco tu quer uma coisa que não é executável. Não é possível executar, né? Adriano, uma coisa que eu acho muito importante que tu falou, isso só está aqui hoje porque existe uma sinergia, Sim. uma simbiose que faz com que o papel acabe sendo aceito pela execução. Sim. Então, o que é muito importante nós, como escritório de arquitetura, que a gente projeta e com certeza a gente quer que tudo saia nos mínimos detalhes projetados, porque isso foi conversado com o cliente, isso foi vendido, digamos assim, né, como um sonho para essa família. E primordial, isso tá no coração do projeto. E além disso, a sinergia que acontece entre as equipes. Não teria acontecido se a gente não tivesse um parceiro com a experiência que a Hidrosul tem, de tantos anos. A Hidrosul, ela nos acompanha há 19 anos, desde que nós temos o nosso escritório de arquitetura, né? Então, foram uns parceiros que se mantêm ao longo desses anos todos. E a gente também fica confortável por dois aspectos. Entender que a parte técnica da piscina está em boas mãos, executar aquilo que a gente colocou no papel, e também com a própria equipe de obra, né? Depois o Rafael vai conversar com vocês, consultor da Nova Era, que foi uma pessoa que foi essencial para que isso saísse do jeito que a gente materializou no papel. Sim. E esse é o grande desafio quando a gente fala de trabalhar multidisciplinarmente, né? Falando para todo mundo em prol de um objetivo. Sim, né? Que é entregar aquilo que, na verdade, é o sonho de uma família. Né? Então, a gente foi muito feliz também no projeto, no desenvolvimento do briefing, mas também se alinhar a parceiros que nos vieram ao nosso lado, que apostaram e que conseguiram realizar esse ambiente tão agradável. Então é importante, tanto a DDM Arquitetura, o trabalho da Hidrosul e o trabalho, né, do Rafael ali da Nova Era foi excepcional. Nós aqui, a gente desenvolve ao longo do tempo grandes parceiros e aí acaba, é importante, eu traço isso que tu colocou como se fosse a corrida do bastão, né? Sim. Que um vai passando o bastão para o outro, né? Porque vocês captam a ideia central do cliente, né? Aí depois é contratado o pessoal da Casa Nova Engenharia, e esse pessoal, ele tem todo um tempo, né, de obra, de expertise, também tem todo um tato com o cliente, e a gente faz essa curadoria junto para entender o que é a ideia central do cliente. Muitas vezes a gente concebe um projeto e esse projeto a gente tem que fazer uma crítica dele, né, de algumas coisas que podem ser funcionais e outras coisas que não podem ser funcionais, para o cliente também não ter nenhum dissabor depois com a utilização. Porque vamos pensar o seguinte, tu não faz uma casa para daqui a 5 anos meter uma reforma nela, né? Então tu tem que pensar, por exemplo, aqui é o casal e mais 2 filhos, né? Aquilo que tu falou de família, tu tem que pensar o dia a dia da família, mas também o dia a dia com a evolução das crianças, que elas não vão ficar a vida inteira daquele tamanho, né? E o casal também, ele muda os hábitos ao longo do tempo. E tu tem que prever isso aí no projeto. E isso aí, e as pessoas hoje, na vida que a gente leva hoje, muito corrido, o maior desafio de nós é trazer as pessoas para o presente. Sim.
tu desligar um pouquinho do mundo lá fora, trazer para o presente e pensar e montar uma estratégia, né? Muitas vezes tu tá com o cliente, ele só tem uma visão momentânea, né? Por que eu trouxe essa abordagem para vocês? Porque chega em nós, às vezes, grande parte das vezes, residências com padrão elevado e um projeto de área de convívio é um projeto pequeno, né? Com um pensamento muito momentâneo, não de futuro. Porque vamos pensar que um imóvel, todos eles têm um valor, né, de venda. E quando tu diminui o valor de investimento nessa área de convívio, que é a área que comercialmente vende aos Cartão olhos, postal, né? cartão postal, é justamente na área que vai tornar o teu imóvel com valor de venda, né? Então é o caso, por exemplo, às vezes a gente chega em residência que não tem área de convívio e ele está com o imóvel à venda na imobiliária há 3 a 4 anos e não tem área de convívio, né? Não tem piscina, não tem área externa, não tem churrasqueira, a churrasqueira não está integrada com a casa, aí o imóvel não dá brilho, entendeu? Não dá o brilho aquele. Às vezes o cara tem uma área bacana, tem as 3, 4 suítes que é necessário para vender, tem uma área, uma cozinha boa, tem tudo, mas falta a cereja do bolo, né? Adriano, eu vou te falar um pouquinho mais de propriedade com difícil, tá? Atualmente, hoje, a DDM Arquitetura, ela expandiu os negócios, tá? E a gente trouxe para Pelotas, para a região, uma imobiliária. Sim. A Remax, que é a maior imobiliária do mercado imobiliário mundial. Então, a gente fala disso com propriedade. Tudo que tu falou faz total sentido, né? Então, uma casa, hoje a gente trabalha muito com avaliação do imóvel de mercado, e as casas que realmente, uma casa como essa daqui, né, que foi com uma vocação de reunir a família, ela provavelmente também no futuro, se vendida se for para o mercado, vai atrair pessoas que têm o mesmo interesse. Mesmo perfil. Então, de nada adianta a gente ter uma casa maravilhosa, como você comentou, e a área não ter uma boa sensação, a alma da casa. A alma da casa está aqui, porque isso aqui são histórias. E como você comentou, bom, a família vai evoluir, mas nós somos latinos também, a gente gosta da família perto, né? Sim, Então a nossa cultura é de buscar a família, conviver com a família. Eles vão se desenvolvendo, os filhos vão crescendo e vão criar memórias afetivas que com certeza depois nas fases adultas também vão querer usufruir desse espaço. Então faz todo sentido o que tu comentou. Sim, uma área como essa, ela valoriza e muito o imóvel, arquitetonicamente falando e também com a visão do mercado imobiliário. Também, com certeza, faz todo sentido o que comentou. Agora, hoje de manhã, recebi a ligação de um amigo que está com a casa à venda há 4 anos, e ele, cara, eu tô com minhas filhas fora do Brasil, tá só eu e a mulher, por isso que eu não fiz a área de piscina, porque quando elas vêm com curto espaço de tempo, muitas vezes vêm visitar os amigos e ficam pouco tempo em casa, só de noite, acabei não botando piscina, e a casa está à venda e eu não consigo vender, eu estou pensando em fazer todo o resto do projeto. Eu disse para ele, cara, vou fazer uma provocação para ti. Talvez a tua área de convívio fique tão boa que tu desista de vender a casa. Sim. Entendeu? Porque o que está faltando na casa? Alma. Sim. Cara, a gente trabalha, não é à toa que a gente trabalha com um produto que é objeto de desejo, que é a piscina, mas ele tem alma. Claro. E tem muito do Feng Shui, né? Fogo, água, tem tudo essas ligações. Os elementos básicos, né? Básicos nossos, né? Então, tem essa parte de ligação, né? E isso aí é o que dá o imprint, o primeiro impacto, o contato, né? Então, aqui, voltando a falar da residência, né? Do cliente, a gente tem toda uma piscina que também estava brifada a automação, né? Ela está toda automatizada, tem duplo sistema de aquecimento, tem duplo sistema de hidromassagem. É uma coisa que também vocês brifaram para ter a hidro com 2 sistemas de hidro, um embaixo, outro em cima, para fazer a hidroterapia a hidroterapia corretamente, né? Só da panturrilha, só do dorso. Então a nossa equipe está preparada para isso, entendeu? Para entender o que o cliente quer.
né? O que ele queria na praia? Não, na praia eu quero, além das crianças, eu quero tomar banho de sol. Sim. Então tu tem que respeitar uma altura de lâmina d'água para a espreguiçadeira estar dentro. Tudo pensado no detalhe, né? E da casa, assim, gostaria que vocês trouxessem mais algumas coisas assim que vocês também conceberam na casa, na íntegra, assim, da parte que é nova e da parte que foi reformada também, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Pô, ótimo. Vamos deixar o Vamos Delcio lá. O Delcio. Na casa, bom, aqui se trata de uma reforma, Aham, né? Era uma residência existente aham, e a principal pedida do cliente aham, era o seguinte: eu quero espaços mais integrados para conviver com a minha família, com os meus filhos que estão crescendo, quero enxergar essa evolução, né? E no momento essa casa não refletia esse estilo de vida. aham. A gente tinha pequenos ambientes Pequenos segregados, uma cozinha com uma churrasqueira escondida, né? Então a gente começou a estudar qual era o melhor layout para promover essa integração, né? Que fosse viável, obviamente sem colocar toda a casa abaixo, fazer uma Aham. nova. Que nem eu digo, o cara vai fazer uma reforma, ele aproveitou o terreno. Aproveitando o terreno. O cara fez a reforma, o que tu aproveitou o terreno? Às vezes é mais difícil enquadrar todos Sim, os tudo. pedidos. Assim, em uma às vezes não, reforma. é muito difícil, né? É mais É difícil, desafiador, né? né? Mas eu considero que esse projeto teve um bom resultado, né? Um Aham. percentual favorável conforme esse resultado, porque a gente conseguiu criar essas ambiências. Aham, Né? A pessoa que está lá na área de lazer dos fundos da casa aham, enxerga ou pode enxergar o que está acontecendo lá na frente, né? aham, Através dessas conexões que foram criadas. Enfim, qualificou-se então ambientes internos, aham, né? Ambientes sociais e íntimos. Então, Uhum. nas áreas íntimas, a gente qualificou os dormitórios, área de suíte, né? Convivendo internamente, mas também enxergando toda a ambiência externa. uhum. Apesar de ter tido a reforma, parece que todos os ambientes estão voltados para a área interna aqui, né? Tá todo... Não Conv- porque a gente está falando de piscinas, mas tá. mas foi essa a Foi intenção essa a realmente, intenção, né? Que o centro da casa voltasse para o pátio. Aham, Né? Ambiente de convívio, ambiente de socialização, ambiente de família. sim, é. Então esse foi o... Porque às vezes O tu tem um conceito terreno diretor. grande também e mesmo com um terreno grande fica muita emendaçãozinha, muita coisinha e aqui não, aqui ficou bem... Uma coisa interessante a gente comentar, quando a gente veio conhecer o imóvel como ele estava até então, onde a gente está hoje aqui era um terreno que não que era do proprietário, mas não fazia parte, né, o perfil natural do terreno era um barranco, né? Sim, era um barranco. Aham. Ele era um barranco, então teve todo um aterramento dessa área, então teve todo um cuidado para integrar um potencial terreno Sim. que antes era um quintal, Uhum. Aham. basicamente disso, né? Então essa nova área que veio juntar e que veio agregar a casa o desafio foi também construtivo. Depois o Rafael pode comentar em relação à topografia, a níveis. Então parece que é uma casa toda do zero. Aham. Né? Apesar de ser uma Isso, reforma, respeitar é. bastante, mas é uma casa toda do zero. Uhum. Então foi feita uma releitura toda da parte, primeira, estética da casa. Uhum. Então ela era uma casa, digamos assim, mais tradicional, né, com Uhum. telhados aparentes. A gente relocou a entrada da casa, a casa ganhou uma grande janela, uma grande vitrine para a rua aqui da frente, Que era uma janelinha. que era uma janelinha e a casa estava inclinada numa outra posição. Aham. Então, como o Deus falou, não era integrado, então a sala mudou totalmente. A gente usou cores mais elegantes, traços mais elegantes, valorizando a paleta de cores, trazendo elementos naturais, né? Que nós somos seres naturais, né? Nós Sim. viemos da natureza. Então, tem a pedra natural, tem madeira. remete a madeira, né? Água. E eu vou dizer, para mim é muito importante, como tu comentou, a questão da piscina ser um objeto de desejo, sim. Ainda mais eu vim de Rio Grande, eu sou Aham. rio-grandino, então Aham. eu sou cercado por água e também é característica da nossa região aqui, né? Pelotas também tem um arroio, aqui também tem a parte da barragem, logo Parte aqui da lagoa, perto, que tá a aqui parte do da lado. lagoa. Então a água ela é um elemento muito importante, né, para nós seres humanos. Então tudo casou perfeitamente aqui, É. desde a reforma da casa, então ela é uma casa reformada, mas é uma casa nova, com uma nova leitura para um novo momento. E tendo esse pátio aqui como o coração central de uma área que era subutilizada. Sim, Adriano, também falando um pouquinho das questões técnicas, talvez o espectador tenha essas dúvidas sim, também. Tá? sim.
a gente está numa região fria, tá? Sim. Então essa piscina ela conta com aquecimento também. Sim, Que tipos de aquecimento boa. foram instalados, foram É. preparados para Mas o esse? cliente tinha a expectativa de botar aquecimento solar para a piscina, né? Porque ele já vinha, não sei se a casa dos pais dele, ele tinha uma expectativa já de uso ou de outra casa que ele teve que tinha solar. E aí a gente, respeitou, vamos botar solar, colocamos, né, inclusive. Mas assim, ó, eu disse para ele, como eu não, nosso pessoal executivo de vendas propôs, né? Como tu tem um pátio hermético, né, muros dos lados e tal, o solar ele funciona bem, muito bem. Só o problema é que tem algum verão que o sol não é tão, é mais nublado, Sim. verão mais chuvoso, anos mais chuvosos, e aí não aquece. E aí a gente não está falando de uma piscina pequena, Reduzidas, né? Tem um grande volume, tem um né? grande volume d'água, Eu né? não recordo agora quantos metros cúbicos, Eu acho que ela deve estar beirando 80 metros cúbicos aí, por aí, tá, 80 ou 90 metros cúbicos. E aí, então a gente pode fazer um sistema híbrido, né? Que é com solar, mais apoio com bomba de calor. Que aí tu não vai ficar na mão. Claro que a gente não vai botar uma bomba no mesmo pote que seria só para aquecer, porque a gente pode fazer uma programação que o sol não conquistar, a gente entra com a bomba de calor. como suporte. Isso. Mas assim, ó, eu vou dizer, a gente que vende bomba de calor há pelo menos 25 anos, hoje as bombas estão na sexta geração de bomba de calor. Essa bomba aqui é uma bomba que tem até um protocolo chamado PV-Read, que ele conversa com placa fotovoltaica. Então a placa fotovoltaica, ela passa a dizer se tem sol, né? Tá gerando energia elétrica, libera a bomba para ela funcionar, entendeu? Então ela tá com essa conexão. Então, para ser mais inteligente que isso, é as bombas que foram lançadas este ano, que é as que têm inteligência artificial, que tem previsão do tempo integrada nela, que é onde a gente está nas bombas de sexta geração, que é que tu seta a temperatura da água e ela vê a previsão do tempo, se vale a pena aquecer, não vale, vai chover, não vai. Ela faz toda a previsão do tempo e aquece, não aquece. Então, os produtos hoje estão muito interativos, né? E tem clientes que trazem a nós assim, minha piscina dá muito trabalho. Eu digo, depende em que era tu tá na tua piscina, né? Exatamente. Então a gente faz muito retrofit, tu falou de... Sim. Aqui vocês fizeram um retrofit da casa, porque pegaram, reformaram ela, mas a gente faz muito retrofit. Não só de casa de máquina de piscina, como também de piscina em si. Porque às vezes o cliente compra uma casa e, gostei de tudo, mas a piscina eu faria ela diferente um pouco. A piscina é o modelo antigo, aquela que é um tanque quadrado, muito funda, e hoje eu quero uma praia, eu quero uma hidromassagem. Então agora entregamos 2 retrofit grandes que a gente fez. A gente faz todas as adequações e tudo o que precisar fazer para integrar na ideia do cliente, entendeu? Uma coisa muito importante que ele estava comentando aqui conosco, bom, vocês têm uma larga experiência e muitos anos, né, e sempre estudando as novas tendências do que tem. Quando a gente conversa na ponta de um projeto, é comum exatamente isso, a gente não dá toda essa atenção necessária para a área da piscina. A gente vem ali, instala uma piscina padrão, sem pensar num projeto, ou deixa para um segundo momento. Ou então, quando a gente vai fazer uma piscina como essa daqui, que é moldada em local, né? É feita especialmente customizada para o cliente. E a nossa cultura da piscina, quando a gente pensa numa piscina construída, talvez a primeira impressão que a grande maioria das pessoas ainda tenham é que é uma piscina que de fato dá trabalho, como tu comentou, né? Então, tratamento de água, eu tenho que botar o cestinho, eu tenho que passar cloro, eu tenho que esfregar. Então, muitas pessoas acham que é muito tempo de trabalho para aproveitar muito pouco tempo. O que hoje, com as mudanças climáticas, a gente está tendo um verão mais longo, então nós estamos em maio aqui, e com toda a tecnologia que vocês têm, a gente poderia dar uma ponta aqui na piscina. Quando acabar a entrevista, nós vamos tomar um banho aqui, né? Já combinado. Já está tudo certo. Vamos aproveitar o churrasco, isso aí, tá tudo certo. Vamos aproveitar o ambiente, né? Então, o que tu tem anotado, assim, ao longo do tempo, da evolução, para quem está pensando hoje fazer uma piscina, ajudando também os arquitetos na parte técnica, a realmente a pessoa poder investir nisso? Como é que hoje eu tenho como tratamento de piscina
mais moderno, que Que a tira gente um pouquinho falou- do trabalho A gente do falou na proprietário. cromoterapia, no Aham. aquecimento Sim. e agora no tratamento. É, Né, da- é. Na verdade, ontem eu participei de um grupo de network e a tua colocação, muito bem colocada. E um arquiteto falou isso aí. Vocês vão à feira no segmento de vocês, o pessoal do Garden vai à feira no segmento do Garden, e, e vocês não têm tempo de atualizar tudo o que vocês precisam atualizar de conhecimento, Sim. né? Por isso que é importante a gente dar as mãos, parceiros fortes no negócio, e vocês também estar unido de pessoas que estão sempre se atualizando, né? E essa arquiteta colocou assim, eu sinto falta de vocês nos abastecerem de coisas atuais e para que lado vai cada segmento de vocês. E aí nós estávamos num grupo grande lá, tinha o pessoal do grupo Monveleiro, tinha gente do Garden, tinha gente de automação geral da casa, tinha gente de colchões sob medida, que faz desde toda a área de estofaria da casa, inclusive colchões, né? E gente também de área da construção mesmo, mais diferenciada. E aí eu penso exatamente a pergunta que ela fez e o que tu fez. A gente primeiro tem que notar que tanto de tempo o cliente despende para ele fazer o tratamento da piscina. Se ele quer fazer isso aí. Não, eu quero fazer. Porque o tratador de piscina, hoje, ele está cada vez mais escasso, essa pessoa. E quanto mais precisa, talvez tu fique, a não ser que tenha uma pessoa muito já junto contigo há bastante tempo, né? Falando sobre a automação da piscina, aqui a gente tem gerador de cloro a partir de sal, né? Tu, coloca o sal na água e faz uma eletrólise e se torna cloro orgânico, né? Qual a diferença do cloro orgânico para o cloro esse que vem no baldinho? Esse que vem no baldinho tem um efeito residual grande e o cloro orgânico não machuca a pele, os olhos, as mucosas do nariz e dos ouvidos. Então, para as crianças é muito importante. Para quem tem alergia, que hoje parece que o mundo inteiro tem alergia a tudo, entendeu? Então, esse produto, né? A gente pode somar a esse produto uma lâmpada UV, que é uma lâmpada bactericida. Ela mata tudo que é tipo de bactéria. E se tu soma a lâmpada bactericida ao gerador de cloro, a gente tem um produto chamado Mineral Pulse, ou seja, tu vai tomar banho em água mineral, que as condições dessa água vai ser água mineral, água praticamente vulcânica, né? Do lado das profundezas da Terra, onde tu vai ter um pH equilibrado, tu vai ter o grau de dureza da água, tudo equilibrado, mais dentro da tua molécula do teu corpo, que, como a gente vinha falando, a gente veio da Terra, a gente faz parte, nosso sangue tem um pH, nossa matéria tem um pH, então a água vai estar mais dentro disso aí, o que vai te trazer menos problemas de pele e tudo, e com isso a piscina passa a reagir melhor ao ambiente, entendeu? E aí tu vai falar, mas fica a parte física, que é passar peneira, que é escovar. Bom, aí a gente tem a parte de robotização, que hoje está vindo com muita força. A gente, para vocês terem uma ideia, a gente vem dobrando o número de vendas de robô ano a ano, né, nas nossas lojas. Cada ano ela só dobra, porque eram os robôs até o ano passado com cabo. Agora a grande sensação dos robôs é robô sem cabo, que tem a bateria, né? Ele tem automação 100%, ele entra já escaneado a tua piscina, né? Os robôs com cabo, ele entrava, ele fazia uma leitura, fazia um raio-x do fundo primeiro, levava uma meia hora para ter no chip dele o tamanho da tua piscina. Hoje os robôs com tecnologia, com inteligência artificial, ele entra, ele já sabe o que ele tem que escovar, onde é que está mais sujo, onde é que está mais limpo. Eu sempre saliento para o cliente que vem comprar robô de nós, ele não é para pegar uma piscina suja, com água estragada, né? Ele é para manter a água limpa, né? Mantém a água limpa. A gente tem hoje sistemas de filtragem de última geração, que não é mais só aquele filtro antigão lá com areia. Sim. Hoje a gente tem um produto que a gente utilizou aqui chamado Glass, né? Que é
é um composto de vidro, uma massa vítrea fina, a priori mais ou menos isso, né? Com a granulometria menor que a areia, né? Ele é oriundo da areia, porque o vidro vem da areia, só que ele foi desenvolvido para reter partículas. Então ele retém partículas 5 vezes menor que um grão de talco. Com isso, nesta retenção, a piscina vai ficar mais cristalina, por óbvio, né? Vai ficar o quê? A parte mecânica, para tu fazer, quer fazer retrolavagem, que também, se tu quiser, hoje a gente tem válvulas eletrônicas, que tu pode automatizar ela fazer também. Então depende o nível que tu quer de automação na piscina, a gente consegue automatizar ela 100%, né? E tudo isso num grau de ruído mínimo, porque a gente está aqui funcionando, conversando, isso aí. E não tem interferência. E pessoal, assim, ó, uma coisa que eu tenho, a gente participa de feira fora do Brasil, a feira que a gente mais vai é a feira de Barcelona. Tem bastante fabricantes de capa elétrica de piscina em Barcelona, na Espanha, até porque lá ainda tem o negócio da neve e tal, então a capa acaba segurando. E a capa sempre foi um produto que ele é um produto, na verdade, que ele tem que ser concebido no projeto de vocês. Sim. Não adianta, por exemplo, aqui ele querer colocar a capa agora, Sim. que eu preciso fazer uma obra civil, eu tenho que abrir a lateral aqui da piscina, onde vai ficar a capa, e ela é uma cortina, né? Claro. E ela corre num perfil na borda da piscina e tapa toda a piscina. Mas assim, ó, acredito que o fabricante que a gente representa, que é a Fluidra, está constituindo uma fábrica no Brasil de capa, então a gente vai ter um preço competitivo, então a gente já vai poder conceber nos projetos. O que a capa vai nos ajudar? Tá se armando um temporal, vai vir vento. Tu sabe que o vento traz muita folha, muita sujeira de outros lugares, até do próprio chão aqui, o jardineiro veio, cortou a grama, dá um vento para parar dentro d'água, né? Então tu fecha a capa, né? Deu. Não tem desculpa Não para tem desculpa para não ter uma piscina. Exato. Ela protege, então, Protege fisicamente. mas também ela pode manter melhor a temperatura que foi Sim. gerado esse calor. Também, ela tem essa essa propriedade aí. Além de proteção mecânica, né? Se tu tem um pequeno animalzinho, aí até 40 quilos, ela suporta de peso, né? Porque 40 quilos já é um cachorro grande, né? Porte médio, pode subir em cima que não vai afundar. Ela tem a proteção para o vento, para a folha, para tudo que vier, né, numa tempestade, alguma coisa, até a própria chuva, às vezes a chuva é um pouco ácida, ou vem muitos dias sem chover, quando chove é uma chuva negra, acaba interferindo na água da piscina, né? Então protege esse tipo de coisa. E eu acho assim que vocês que são arquitetos sabem bem que às vezes tu concebe uma piscina linda e aí tu vem com a capa, aquela bolha, Sim. né, que estraga tudo, né, porque é feio aquilo, né, Sim. cara, é feio, né, e aí cliente nenhum gosta daquilo, né, mas se faz necessário muitas vezes, porque agora, principalmente nessa época do ano, que a gente tem um grande diferencial térmico entre a manhã e a noite, né, de manhã ainda é frio, durante o dia é quente, à noite esfria de novo, então a noite é fria e o dia é quente. E aí de noite tu tem que botar uma capa térmica para manter a temperatura da água. Sim. E a piscina, sim, aquilo que nós tínhamos conversado antes, ela dá para se utilizar de setembro a maio, tranquilo com aquecimento, né? Pessoal, a gente está se encaminhando para o final e gostei muito de participar desse projeto de vocês. A gente tem uma parceria, como o Guilherme colocou, de 19 anos que a gente trabalha junto. Mas eu gostaria de trazer para quem está nos escutando aqui que esse projeto de vocês ele pode ser perfeitamente factível ser executado em vários locais e, né, como a gente atende as nossas lojas, né, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas, vocês estão sediados em Pelotas, mas aquele cliente que tem uma casa que quer reformar e tem dinheiro, recurso financeiro para reformar a casa e tem o medo da dor de passar por uma reforma, basta ele se aliar a um bom escritório de arquitetura como vocês, que faz um briefing e vocês vão fazer a curadoria de profissionais para integrar esta reforma, para
o cliente não sofrer essa dor dessa reforma, porque realmente o cara mora num endereço, eu não abro a mão de sair desse CEP aqui, desta rua, deste bairro onde eu estou criando meus filhos, ou fui criado aqui, e quero fazer uma reforma, mas não tenho coragem de fazer uma coisa e quero fazer uma coisa, às vezes faz uma coisinha pequena, pensamento pequeno, e aí com aquele negócio o valor do imóvel, o valor venal do imóvel acaba despencando, né? Trazer esse recado assim através de vocês, né? E aí vocês falarem um pouquinho do que o Guilherme pode falar mais, que está mais também na parte de gestão de imóvel e tocou bastante da DDM, a parte de rua, de execução, chão de construção mesmo, né? Perfeito, perfeito. Bom, você que está nos acompanhando aqui, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de a gente contar um pouquinho da história, falar um pouquinho também da DDM Arquitetura e da nossa trajetória, num lugar aí que a gente ajudou a criar em conjunto, né, Sim. e materializar esse sonho de uma família. Então, invista em locais, invista na sua residência, invista em momentos com a sua família, né? Então, nós estamos aqui hoje em maio, aproveitando um dia de sol, né? E você também pode transformar o seu ambiente, você também pode transformar a sua residência. Basta você procurar bons profissionais, ter uma boa equipe, né? Desde a arquitetura, desde a engenharia, desde o corpo técnico que ajuda, né, a executar e transformar esse sonho em realidade, né? Então, novamente agradeço a Hidrosul, ao Adriano, né, por ter esse bate-papo para incentivar você também que o cotidiano mudou, uma época pós-pandemia, pós-enchente também, né? A gente aproveitar mais um momento em casa, aproveitar mais um momento em família, né? E a gente qualificar nossos ambientes, né? Procure um bom arquiteto, procure um bom escritório de arquitetura, procure uma boa equipe de execução e que também tragam parceiros multidisciplinares para poder ter um resultado como esse que vocês estão vendo. Então, você de Camaquã, de Pelotas, Porto Alegre, região, né? Podem contar conosco, podem contar com a Hidrosul, podem contar também com a Nova Era, com o Rafael, né? E então, fica um convite aqui para vocês repensarem e também terem mais coragem, né? E executar aquele projeto que está arquivado na sua gaveta. Engavetado. Porque, cara, na vida o que a gente coleciona é bons momentos em família, né? Sim. Tu tá com teus amigos, tu poder receber a boa mesa e coisa, né? Poder proporcionar isso aí com a tua família junto, colecionar isso aí, né? É o que a gente leva dessa vida, né, cara? É isso aí. Eu não sei se tu quer dar algum recado final, Deus. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, esse bate-papo muito agradável aqui na beira da piscina, nota 10. Parabéns pelo resultado. Muito legal de ver, camaquense. Isso aí. Dois camaquenses. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Hoje o canal Mundo Piscinas está nessa obra aqui que acabou de ser concluída, vamos dizer que faz pouco tempo, pela proprietária da Casa Nova Engenharia, Rafael Viegas, que tocou toda a parte construtiva da obra, e a Hidrosul participou do desafio de construir essa linda piscina que está aqui atrás de nós, né, Rafael? Eu acho que aqui no nosso canal a gente pode falar um pouquinho dos desafios construtivos que tu teve para tornar esse sonho do cliente em realidade, né? Anteriormente a gente conversou um pouco com os arquitetos que botaram no papel tudo que o cliente almejava, todos os desejos, né? Mas a parte que realiza a coisa está entre aqui as empresas, né? A Hidrosul é parceira há muitos anos da Casa Nova Engenharia. A Casa Nova Engenharia, eu acho que tem mais ou menos o mesmo tempo de empresa que nós, né? 30 e alguns anos, né? E o Rafael está no desafio de tocar a empresa familiar e nos convidou, né, para participar desse projeto aqui de nós conceber a piscina, a parte de estruturação de arranjo hidráulico, casa de máquina, a parte de cromoterapia e também fazer toda a curadoria
da piscina, né? Mas o Rafael, a empresa Casanova Engenharia, fez toda a parte civil da obra e enfrentou grandes desafios aqui, né? Primeiramente, eu acho que um grande desafio, o Rafael pode colocar um pouquinho para nós, é o perfil natural do terreno, não era esse, era bem diferente disso aqui, né? E fala um pouquinho para nós, Rafael, do desafio, né? Certo. Então, Adriano, primeiro agradecer o convite, né? Acho que a gente poder falar sobre esse projeto que ficou realmente bacana, vai ser bem positivo aqui. E, bom, esse projeto, né, ele foi uma reforma, né, existia uma casa no terreno original que o proprietário havia comprado. Essa casa, se nós olharmos fotos hoje, a gente não diz que isso foi feito da maneira como foi a reforma, né, realmente foi uma intervenção grande, né, e ela era uma vontade antiga do proprietário que acontecesse, ele queria muito fazer esse espaço aqui atrás, né? Originalmente ele não tinha espaço no pátio e acabou adquirindo uma área nos fundos, o que viabilizou o projeto, né? Contudo, a gente tinha aqui realmente uma situação de perfil natural, né, de declive, e que era uma situação muito diferente do que nós temos aqui hoje, né? E isso também impactou no próprio projeto da piscina, porque durante a execução dela, ela foi praticamente um tanque feito fora da terra, né? Diferente do que muitas vezes a gente encontra, onde nós temos que escavar. Escavação. Aqui foi diferente, né? Aqui a gente, como teve que aterrar, a gente optou por aproveitar essa questão para conseguir fazer parte do tanque e poder também trabalhar melhor na parte hidráulica, né? Eu acho que isso foi dentro dos desafios da piscina, algo que a gente sempre trouxe para a mesa, conversou muito, né? Eu acho que foi um trabalho feito com muitas cabeças pensantes juntos, né? Desde o pessoal do projeto, da DDM, as próprias vontades do proprietário, né, e todo o respaldo técnico de vocês, a gente foi aparando os desafios da execução dela. Mas ela, de fato, foi uma piscina que ela tem ali algumas soluções construtivas distintas, ela tem soluções mistas, né, porque ela não é totalmente de blocos, mas ela também não é totalmente de concreto armado, e a gente fez esse mix e conforme esse tanque foi avançando, porque a gente também tinha questões de desníveis da prainha, da hidromassagem, nós fomos avançando em fases com esse projeto, e isso foi algo realmente um pouco incomum do que a gente costuma fazer nos reservatórios enterrados, né? Na verdade, para quem nos ouve, assim, o sistema construtivo, quando tu tem a construção num tanque de concreto, muitas vezes não é escavando e fazendo as formas, né? Tu aproveita que o terreno tem um declive e faz as formas, faz a parte toda de alvenaria cinza, que a gente chama, e aí aproveita que está destapado toda essa terra da volta e faz a tubulação, né? Com isso, tu tem condições de fixar a rede toda nas paredes e depois tu fazer o aterro. Mas aqui a gente trocou várias ideias, assim, experiências, né, que aí vão da nossa empresa e da empresa de vocês, com relação a de não fazer um tanque totalmente em concreto. E por que a gente optou por fazer, vocês optaram também por fazer parte em bloco e parte em concreto? Porque a parte em bloco me parece que ganha agilidade no sistema construtivo, né, Rafael? Quando a gente trabalha com os tanques, né, Adriano, claro que dentro da parte estrutural, e aqui foi onde também nós participamos no desenvolvimento da estrutura e o próprio cálculo dela, a gente tem que sempre procurar o melhor custo-benefício, essa é a verdade, né? Então, existem distintas soluções que a gente poderia utilizar, contudo, agilidade, custo de material, isso são variáveis que a gente também vai sempre ponderando, né?
Aqui a gente realmente optou por fazer ela boa parte em bloco, né? Ela é uma estrutura de pilares e vigas, né, que complementam, mas a gente utilizou blocos de concreto. Isso nos trouxe agilidade, nos trouxe facilidade aqui, porque tu montar as formas de madeira, fazer a concretagem também não é fácil, né? O concreto projetado tem suas outras particularidades, então aqui a gente acabou entendendo que essa era a melhor saída naquele momento, mas contudo nós temos aqui uma situação bem peculiar, que é a da borda, né, Adriano? Que nós temos aqui um nível de água acompanhando o piso, né? Nós estamos vendo aqui ao fundo, e aqui onde nós estamos vendo os dois frisos, na verdade é a nossa calha com um reservatório oculto para fazer o sistema do bombeamento da borda infinita, né? Então aqui nós não temos um segundo tanque, como muitas vezes se usa. A própria calha é o reservatório. A própria calha é o nosso reservatório, nós temos um volume de água calculado nela, e aí, pelo fato de nós termos essa calha e o fato também da inclinação que nós temos na borda, essa parte nós optamos por fazer toda ela em concreto armado pela geometria do projeto, né? Mas foi feito em 2 etapas, né? Foi feito porque aí saiu os cabelos do concreto ali, da ferragem negativa. Isso aí. Para poder engatar. Até pela própria questão do aterro, né? Porque nós subimos ela de bloco até o nível que seria dessa calha, né? Trabalhamos ali aquela parte também já de pré-instalação da hidráulica, ainda não era a hidráulica final. Mas era a pré-instalação, né? Aterramos até aquele nível, porque também me dá apoio para a questão da calha aqui no reservatório. Então ela tem um cálculo de cargas negativas, ela é calculada como se fosse um balanço, mas eu também tenho o apoio dessa terra, eu aproveitei isso para conseguir executivamente também facilitar um pouco, né? Mas a gente trabalhou em mais de uma divisão de etapas maior do que só essas duas, Adriano, porque a gente teve lá na questão da prainha e da hidromassagem, que são outras situações com níveis também diferentes, então nós tivemos que ir fazendo isso aos poucos, né? E outra particularidade que a gente pode também ponderar, né? Hoje a gente não enxerga aqui a casa de máquinas, na verdade a casa de máquinas também está escondida, ela é praticamente um subsolo hoje, né? Mas ela também, nós não tínhamos a questão de perfil natural ali, nós criamos a casa de máquinas na sequência da piscina, após ali a prainha e a hidromassagem, então toda essa parte de bombas a gente tem bem segmentada ali. Daí eu vejo assim que a pessoa que está nos escutando, né, a importância de ter uma equipe boa de engenharia, como é a Casa Nova, para ter que entender um pouco de engenharia de solos, como comportamento de terreno, como é que vai ser, comportamento de materiais, porque nós estamos falando aqui de concreto armado, ferragem e bloco de concreto, né? E cada um tem uma atração, né? E quando a gente fala os clientes às vezes ligam para nós e perguntam, que a gente tem bastante tempo no mercado, eu posso deixar minha piscina vazia no inverno? Eu disse, cara, eu vou usar uma expressão que a gente usa sempre para toda a vida, né? Avião foi feito para estar no ar e piscina foi feita para estar cheia d'água. Não interessa qual é o modelo da piscina, mas ela tem que ter água dentro. Porque tu tem uma flecha de trabalho, né? Porque tu calculou o volume, o peso da água ali dentro e ele está fazendo um trabalho. E aí tu tira essa água, aquela força, ela continua fazendo para fora, né? Assim também quando tu tem uma pressão de lençol freático, né? Exato. A gente tem locais aqui bom, próprio aqui Arambaré e tal, que o lençol freático, ele está na flor da terra, né? E tem uma pressão de alguns quilos por centímetro quadrado, né? Sim. Nós já executamos juntos, né, Adriano, algumas piscinas aqui na região e, de fato, muitas vezes nós tivemos que drenar, fazer um anel drenante para conseguir executar, porque muitas vezes na própria escavação a gente não conseguia
fazer, né? Então, realmente, isso por vezes acontece, né? Essa piscina, particularmente, a gente teve essa vantagem, que o lençol freático não era um ponto que nos impactava, né? E concordo contigo, essa questão do tanque, do reservatório, ele sempre tenta trabalhar em equilíbrio com as pressões, né? Mas a pressão hidrostática, a pressão da água, seja ela do tanque, seja ela do lençol freático, sempre é algo que pesa bastante como variável, né? E a gente, assim, enquanto empresa, eu vejo quão importante a gente fazer um trabalho com empresas ligadas, empresas sérias, né? Porque a gente faz uma corrida do bastão, né? Porque, vamos lá, tu faz o tanque, eu perfuro o tanque, faço as esperas de tubulação. Aí vocês tiram a parte de caixote de madeira para nós fazer. São algumas etapas, né? Sim, Para nós fazer a rede. sim, Aí eu libero para tu construir o resto. sim. Aí tu constrói o resto, me chama para passar os canos para dentro da casa de máquina. Aí tu constrói a casa de máquinas, aí depois eu venho e boto o equipamento dentro da casa de máquina para te liberar a casa de máquina. Né? Aí tu faz a impermeabilização e enche d'água para nós testar a impermeabilização e testar a rede que foi feita por nós. Então percebam que quão é importante o espectador aí que está nos escutando ter empresas idôneas, porque tu tem que ter mão de obras para cada etapa dessa aí e respeitar cada etapa. Porque o grande problema hoje, que às vezes as pessoas têm um problema com piscinas vazando, piscina que racha, é que tanto a equipe que toca alguma das partes falha, a piscina é uma coisa rica em detalhes. E se tu falhar uma etapa dessas aí, tu vai pagar, né? Então, eu acho que é importante assim a gente salientar, e tu também salientar, o quão importante também a tua empresa, e tu respeita as etapas, tu tem os parceiros certos para a impermeabilização, para o revestimento cerâmico, que aqui também foi um desafio. Sim. Pode falar alguma coisinha para nós? Com certeza, né, Adriano? A gente está aqui falando sobre a piscina, que foi um projeto fantástico, né? Mas, né, a nossa construtora, ela executa a obra civil como um todo, e esse desafio de tu fazer a comunicação entre todos esses prestadores realmente é grande, né? Por mais que nós tenhamos o conhecimento técnico, eu diria que a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, a gente está gerenciando as pessoas e gerenciando a obra, né? E cada obra, ela é única, ela tem as suas particularidades, então a gente não consegue replicar tanto de uma situação para outra, né? Então esse é um grande desafio. E para os prestadores, a gente sabe que eles sempre vão preferir poder chegar sem ninguém atrapalhando e tendo a liberdade para trabalhar e concluir o seu trabalho. Nem sempre é possível, né? E o caso da piscina, com certeza, tem que se trabalhar em conjunto o tempo todo. Não tem como ser diferente. São várias etapas, né? São várias etapas. E tu não pode pular uma etapa. Não. E a gente tem que tomar muito cuidado também, inclusive nas etapas de testes, né, Adriano? Porque depois de pronta, ela nos trazer algum problema, sempre A dor de cabeça é mais maior, caro. né? Quanto mais tu avançando, mais dinheiro tu vai botando, né? E eu vejo assim, às vezes a gente conclui e tem lugares que, não vai dar para nós fazer o teste de tanquedade, nós vamos ter que pular essa etapa. É um problema. É um problema. É um problema, a gente não se sente confortável, principalmente no que tange a impermeabilização. A água é diferentemente de fio, que tu emenda ali, acendeu a luz lá, dificilmente vai dar problema, mas a água, ela faz um caminho, ela procura o lugar para sair, né? E além de tudo, quando tu fala de impermeabilização, a gente tem uma pressão hidrostática, né? Vamos lá, a gente tem um metro de coluna de água que tem uma certa força, né, de peso, né? E aí ela vai procurar um lugarzinho para sair, né? E o nosso cliente que contratou a tua empresa, contratou a minha, ele não quer saber de problema, ele quer saber do sonho dele realizado, né? Exato. Então, por isso que é importante tu saber que para conceber esse sonho
tem que ter empresas sérias para conduzir o todo, né? Eu acho que a experiência é muito importante, né, Adriano? Vocês estão há anos aí no mercado e já vivenciaram diversas situações e a gente sabe que problemas acontecem, mas a gente tem que resolver. E isso eu acho que é muito importante e positivo, né? A gente sempre entender que o parceiro está ali junto, independente do problema que a gente pode vir a ter, né? Mas com certeza o tempo e a experiência ela vai nos mostrando onde a gente pode se antecipar. E eu acho que aqui a gente buscou bastante isso, né? A gente tinha alguns desafios que a gente precisava se antecipar, né? Entre eles, né, lembrando, citando um exemplo, a questão do nível, né? Porque dentro da construção a gente tem a questão da execução, onde poderia acontecer algum problema no nível, e ao longo do tempo o próprio recalque, que é algo que muitas vezes acontece, a gente vê isso aí no mercado e às vezes ele é desprezado naquele início, porque a nossa base tem que ser muito boa. E isso vale tanto para a piscina de concreto quanto para a piscina de fibra, né? Não, com certeza. Isso que tu falou é a maior verdade, porque tipo aqui que tem um reservatório na calha. Muitos lugares a gente não tem como fazer essa calha reservatória, né? Uhum, Porque N fatores, né? uhum, E aí tu acaba tendo que fazer um reservatório inferior, né? uhum, Muda o projeto, então Uhum. já muda o projeto. A gente tem algumas normas técnicas, já que eu estou com um engenheiro comigo aqui, né? A gente tem algumas normas técnicas que regem a piscina, né? Da Sim. ANT, né? A Sim. 1510, tem normas também de engenharia, que o quadro de comando, se ele está a 1 metro da piscina, ele tem que ter alguns dispositivos. Uhum, Se ele está a 2 metros, é outros dispositivos, uhum, né? De segurança, né? Aqui a gente tem dispositivo DPS, DR, Temos. né, para fuga de corrente, a iluminação, a cromoterapia é toda com fonte chaveada para também não ter problema de fuga de corrente. Os dispositivos de dreno de fundo têm alívio atmosférico. Então são vários detalhes. Por que eu estou falando isso, Rafael? Porque às vezes o cliente chega para ti e eu levo o orçamento da Hidrosul para ti e tu vai levar para o cliente. O cliente diz, uma piscina é tudo igual. Não é tudo igual, né, Rafael? Não. Muitos detalhes, assim como também a tua execução do resto da casa, né? Sim. Que tu tem outros parceiros, o pessoal das aberturas, o pessoal da iluminação, o pessoal que também veio fazer a automação da casa, porque essa casa aqui, a piscina está integrada, a automação da piscina está integrada na automação da casa. Correto. Então, hoje eu vejo assim a Casa Nova Engenharia que está cercada de bons sistemistas, né? Uhum. Porque tu não consegue ter mão de obra própria para tudo, né? Não. Alguns da tua equipe até é próprio, mas a grande maioria é sistemista, né? Que acaba se reunindo a Casa Nova para poder integrar o todo. Sim. Todo. E a grande coisa é que tu é o maestro da orquestra que rege todas essas funções e faz andar tudo de maneira que no final a gente tem isso aqui, Uhum. né? E o cliente tem o sorriso no rosto e diz assim, como tu me falou aqui antes da gente começar a gravar, ele ficou muito feliz, está utilizando cada metro quadrado da casa. Uhum. Com certeza, né? O nosso desafio, né, é integrar todas essas etapas, né? Nós somos uma construtora, né? Temos a nossa mão de obra para executar a parte civil, mas o meu trabalho muitas vezes ele vai além. Nessa obra aqui foi um desses casos, né? Eu participei de todas as outras etapas e acessórios da obra de alguma maneira, né? Inclusive às vezes mobiliário, né? O cara tá mobiliando, não tem muito a ver contigo, mas precisa furar uma parede. Tu vai assessorar ele de aonde furar, o que pode furar, onde é que passa tubulação, onde é que não passa, né? Mas muitas vezes até no próprio auxílio das contratações, né, Adriano? Sim. E aí eu acho que vamos em encontro ao que tu estava falando sobre um orçamento da Hidrosul e um orçamento de um concorrente. Muitas vezes não é o cliente final que tem as informações ou conhecimento para poder fazer o comparativo. Sim. Porque a gente precisa fazer um comparativo justo. Sim, justo. Né? É o que eu digo, banana com banana e laranja com laranja. Isso. Então a gente sabe que
dentro do mercado nós vamos ter inúmeras opções, mas a gente tem que saber fazer os filtros e Sim. entender o que está sendo ofertado para Sim. aquele cliente, né? Sim. Então, esse é uma das partes do trabalho que eu fiz e faço, né? E aqui foi esse caso. E com certeza ali nessa parte de piscinas vocês são uma referência e a gente já fez outros trabalhos em conjunto e não tinha como ser diferente aqui para esse projeto. A gente A gente conseguiu ficou viabilizar, né? muito feliz de participar de tudo e agora a gente poder ver tudo pronto, assim, como está agora no final. Já passou o verão, a vegetação já está em ponto que dá para nós fazer essa gravação, né, e tudo, e produzir material. Tu gostaria que tu comentasse um pouquinho mais sobre, porque tu fez um retrofit na casa, né? E a área nova é essa que está nas nossas costas aqui, Isso, exatamente. mas o resto da área é uma área que foi feito um retrofit, já existia uma casa e tu teve que derrubar a parede, teve que Sim. constituir estrutural, porque a arquitetura ela vem de uma ideia do ambiente pronto, mas ali tem uma viga, ali tem uma estrutura, ali tem uma parede que tem que ser estruturada, ali tu vai ter que furar uma laje para poder passar um chaminé e muitas vezes tu vai ter que fazer adequação estrutural para isso aí. Comenta um pouquinho sobre isso aí para nós, Rafael. A reforma ela é um grande desafio, né? Não tem como a gente pensar diferente. E esse caso aqui foi realmente uma intervenção grande, né? Ela se alterou a volumetria toda da casa, o estilo da casa, né? Ela tinha um estilo diferente, né? Hoje a gente está com um estilo bem contemporâneo, né? Realmente a construção nova é essa parte aqui dos fundos, mas a casa em si, ela passou aí por uma grande etapa de intervenções estruturais, né? Então a gente fez uma demolição parcial de uma parte que não condizia mais com a volumetria que era desejada no projeto, né? Essa parte foi reconstruída dentro da proposta nova do projeto, mas em torno de 70% do que existia em termos de volumetria se manteve. O que a gente fez foi muita alteração de acabamentos, de telhado, né, entre outras questões, né? A elétrica foi refeita toda nova, não tem como pensar diferente no caso desses, né? Até A porque tu tem automação junto, né? Aqui a gente tinha automação, né? E a automação pede uma instalação um pouco diferente. A própria climatização, quando tu começa a tirar paredes de dentro e as peças ficam maiores, muda toda a climatização da casa, né? Sim. Porque tu tem um movimento de ar aqui que tu pode conceber com a fluidez aqui de abrir uma janela, abrir na frente, tem a passagem de ar, mas tem os dias que não vai ter e tu vai precisar de climatizar, né? Tanto para inverno quanto para verão, né? Não, e não só isso, né? Antes as máquinas de ar-condicionado nessa casa, elas não tinham uma área específica para elas, hoje elas têm. Sim. Hoje nós temos as máquinas de ar-condicionado todas numa casa de máquinas oculta. Então, temos aqui toda a parte de fotovoltaico, de aquecimento da água. Nós temos as duas tipologias de placa solar, né? Sim, às vezes a gente vê o pessoal falando de placa solar, eu costumo mas dizer são quando o coisas cara diferentes, fala, né? quando os clientes falam placa solar, hoje a gente já muda, placa fotovoltaica. Placa fotovoltaica ou placa de aquecimento, né? Mas aqui tem as duas. De forma popular, a placa solar, ela pode ser essas tecnologias que são diferentes e para objetivos diferentes, né? Nós temos as duas. Nós temos placa solar para o aquecimento do reservatório do banho, da casa. Temos a fotovoltaica e temos também as placas solares para aquecimento da piscina, que é um outro tipo de placa. Né? E além disso, nós também temos a bomba de calor para a piscina, porque a placa solar, em dias nublados, inverno, ela não vai funcionar, ou à noite. Então, isso também, às vezes a gente, e com certeza no teu dia a dia, tu te depara muito mais com essa situação, mas muitas vezes o cliente da piscina, ele quer colocar a placa solar achando que vai resolver o aquecimento e ele, na expectativa, às vezes quer utilizar aquela piscina de noite, porque de dia ele está trabalhando ou algo do gênero, e a placa solar nesse ponto, por vezes, ela não vai atender com plenitude. É o perfil do cliente hoje, né, Rafael? Quando ele entra dentro do teu escritório ou dentro da nossa empresa, pensando em fazer um shopping de preços, né?
É tipo, comparando, chega, Rafael, quanto é que tu cobra um metro quadrado para fazer uma casa ou reformar? E a nós também, quanto é que sai tal coisa, assim, de forma Uhum. a botar numa planilha de Excel, né? Uhum. Não que todo mundo não tenha que fazer seus custos, Sim. né? Mas é aquilo que tu falou, depende das comparações e o nível de entrega que tu precisa, né? Sim. Olha a curadoria que tu ofereceu aqui nesta obra, em termos de consultoria, do todo, e quantos sistemistas tu teve que gerenciar aqui, Sim. né? Tu teve que gerenciar o pessoal do aquecimento, tu teve que gerenciar o pessoal da climatização, Sim. o pessoal da automação, o pessoal de revestimentos, que tem pedra aqui. Isso aí não é qualquer profissional que faz uma Não, pedra não. dessas aqui, né? O pessoal do garden para fazer, né? Uhum. O pessoal da parte de solos, né? Compactação, movimento de terra, irrigação, Esquadrias. esquadrias, eletricidade, hidráulica, É. o pessoal do revestimento. São né? muitas disciplinas para a gente Muitas chegar disciplinas, né? numa obra desse porte, né? É. E de fato, E aí não tem como ter uma comparação genérica, né? a gente tem que saber falar a linguagem de todos esses prestadores e tem que ter um conhecimento mínimo em cada uma dessas áreas. E isso realmente é algo que demanda, né? Eu vou dizer assim, às vezes os clientes me perguntam, né? Tenho amigos, né, que falam assim, eu vou construir uma casa que o mercado de construção civil está aquecido. Tá, mas qual é o teu core business? Cara, eu sou médico, a minha mulher é contadora. Tá, mas qual é a experiência que você tem com construção civil? Nenhuma. Eu vou porque eu quero investir o dinheiro lá. Eu disse, olha, gente, assim... Não, porque eu gosto de construção, porque eu sempre... Na minha casa eu gerenciei, tá, mas gerenciou uma reforma. Agora tu gerenciar uma casa desde o zero, tu tem que te cercar de gente boa, né? Porque tem muito detalhe hoje, né? Tem muitas empresas, né, para prestar serviço ali, né? A gente tem muitos modelos, né, de como a construção se desenha, né, Adriano? E isso também vai muito de encontro ao quanto esse cliente vai querer se envolver na obra, como tu mesmo está trazendo. No nosso caso lá, realmente hoje nós temos condição de entregar e se envolver com todo, mesmo com situações que não são a nossa execução propriamente dita. Isso hoje a gente está falando aqui do residencial, mas eu também tenho casos assim na parte comercial, onde eu também já entreguei obras onde o cliente entrou só com a equipe de venda. A loja estava funcionando. E aí tu entrega toda a parte lógica, tudo, toda a parte de equipamentos, mobiliário, toda a parte também de incêndio, né, que é importante falar. Eu sei que tu te especializou muito em revendas, né, de automóvel, revenda da setor agrícola, tu já fez umas quantas, né? Isso aí é importante, né, assim, todo isso aí, a pessoa só entra para dentro do empreendimento e sai faturando, né? Esse é um modelo, né, de contratação que a gente acaba conseguindo ofertar e aí a gente consegue fazer a melhor entrega, né? Porque daí a gente realmente tem um envolvimento em todos os processos, né? Contudo, né, eventualmente a gente sabe que o mercado ele se desenha às vezes em modelos diferentes e é onde entra isso que tu está falando, que muitas vezes daí esse trabalho de gerenciamento, esse trabalho de conhecimento, de poder falar a linguagem de todos esses prestadores, de poder encaixar o quebra-cabeça, o cliente vai ter que acabar fazendo. E muitas vezes ele não tem o know-how para isso, né? E muitas vezes ele acaba até se frustrando durante a construção, porque a gente sabe que a expectativa sempre é grande, o investimento não é baixo, né? E tu chegar lá no final e tu ter uma dor com aquilo é ruim. Não, então... e muitas vezes, né, Rafael, meio investimento e não atinge meio resultado, que é o que eu digo, né? Sim. O que adianta tu gastar metade do valor, mas não atinge o resultado, não adiantou nada. Isso. E aí fica a experiência negativa, né? E eu fico tão feliz, enquanto o proprietário nos recebeu aqui e falou assim, que ele disse, eu faria tudo de novo. Estou muito feliz. Todo o dinheiro que a gente colocou aqui foi um baita investimento, porque a gente gostou muito tudo que a gente concebeu foi executado. E eu fico muito feliz com isso, porque tu sabe que aonde a gente trabalha, o que tu faz é uma vocação, o que eu faço também é uma vocação, porque a gente gosta do que faz. Eu amo o que eu faço, eu acredito que tu ame. Tu nasceu dentro de obra, assim como eu, né? A gente é o cara que respira cimento desde o princípio, né? É verdade. Então,
A gente fica muito feliz quando tem esse depoimento e eu fico muito triste quando alguém fala mal de obra civil ou mal de piscina que fez no mercado e teve uma experiência negativa. Mas é que as pessoas gostam de ouvir o que é fácil, o que é barato, sabe? Todo mundo vai mais para este lado, né? E eu fico muito feliz assim que tu aceitou o desafio, né, de tocar essa obra aqui. E teve tempo também de encaixar com as tuas equipes, né? E nós mais felizes ainda de poder participar desse empreendimento, né? Eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade de tempo, porque alguns dizem que tempo é dinheiro, e eu já tenho dito que tempo é vida, né? Então, tá despendendo um tempo de vida para estar junto aqui, para nós poder compartilhar desse espaço bacana aqui. Tá certo. Que foi construído a 4 mãos, né? Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Isso aí.